Olá pessoal, tudo bom? Então estamos retornando a enviar vídeos para o YouTube, né? Andei meio parado aí porque eu utilizei de outras estratégias. Mas para esse conteúdo aqui, os alunos sentiram um pouco de dificuldade, entender um pouco a nomenclatura do Ether, né? É simples, mas né, com esse método de estamos à distância acaba dando uma dificuldade maior para o aluno. Então vamos começar aqui com a aula de hoje, função orgânica Ether, né? Então, resumindo, o éter são compostos orgânicos que possuem o elemento oxigênio entre dois carbonos. Quer dizer que tem que ter a ver com o heteroátomo. Esse heteroátomo, né, tem que estar entre carbonos o oxigênio. Então, para configurar éter, tem que ser um oxigênio entre carbonos, tá? Vocês viram o álcool tem o OH, né, que o OH está conectado à cadeia carbônica, mas não está entre carbonos. Nós vimos os ácidos, nós vimos o acetona, nós vimos o aldeído, todos eles têm oxigênio, mas tudo está fora da cadeia, né? Fosse classificar essas cadeias, seria uma cadeia homogênea. Essa seria uma cadeia heterogênea, né? Por quê? Porque o heteroátomo está entre carbonos. Então, logicamente, é nesse formato que nós vamos encontrar os ésteres, tá? Agora, a quantidade de carbonos para a esquerda e para a direita vai depender do composto que nós estamos comentando, certo? Então, quando o hidrogênio da hidroxila dos alcoóis, esse aqui é um processo de obtenção, né? Eu posso obter então um éter através do álcool. E fenóis, substituindo por um grupo alquil, né, com CH3, um composto aromático, temos então a classe dos éteres. Então os éteres podem ter ligado ao oxigênio cadeias carbônicas, né, simples, né, com ramificação também, e também compostos aromáticos. Né, isso vai configurar então um grupo grande de éteres. Né. Então, em resumo, os éteres são compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos, né, só carbonos ou aromáticos. Os éteres são compostos polares, quer dizer, né, existe uma polaridade, né? Tu vai ter na estrutura carbônica, né, polaridades. Tanto uma cadeia pode ser apolar como polar, mas no geral então são polares. E muito voláteis, né, que são que eles evaporam com muita facilidade, sendo solúveis em água, né, quando possuem mais de 4 carbonos por oxigênio. Então, se eu pegar uma estrutura com até 4 carbonos, ele vai ser solúvel em água. Passando disso, já começa a mudar um pouco a polaridade. Com isso também a solubilidade vai mudando. Dois exemplos aqui mais conhecidos, né? O metano e o metoxetano, né? É uma estrutura com oxigênio que tenha 2 carbonos e a outra estrutura tem 3 carbonos. São gases nas condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer que na CNTP, né, temperatura e pressão e normais que nós temos, eles vão estar em forma gasosa, né? Dietoxi, né? O etoxi aqui nós temos o etoxetano em diante, que no caso são 4 carbonos acima disso, de 4, 5, 6 carbonos, são líquidos incolores de odor agradável. Os demais são sólidos. Então, 4 carbonos, ele é um líquido incolor. Acima disso nós temos sólidos. Os ésteres são um pouco reativos, né? Eles têm dificuldade de reação entre outros compostos. Em geral, sofrem basicamente reações de clivagem quebra por ácido. Então, para eu ter uma reação que quebre essa estrutura, eu vou ter que usar ácidos e com isso, então, torná-lo reativo. Devido a essa propriedade, são muito usados como solventes para outros compostos orgânicos. A gente chama isso de solvente inerte, inertes no caso. Tá? Quando a gente faz uma reação que a gente não quer que esse solvente interfira no meu composto final, eu vou usar um solvente inerte. Então, o éter, o composto éter, ele é sempre utilizado para isso, porque quando termina a reação, tu não vê resquício desse composto no produto final. Alguns exemplos de éteres que são solventes clássicos de laboratório são o tetrahidrofurano, o THF, o dimetitoxietano, que é o DME, e o dixona. Então são os compostos mais utilizados, né, nos laboratórios que vocês encontram aí de química. O éter mais conhecido é o éter comum, ou né, oficialmente conhecido como etoxetano, ou ainda com uma nomenclatura mais antiga, que é o éter dietílico. Ele é encontrado em farmácias e hospitais. É um líquido muito volátil, né? A gente pode brincar que quando a gente coloca esse líquido em cima da pele, rapidamente a gente entra em um gélido, né? Por quê? Porque ele evapora muito rapidamente. E para evaporar ele precisa receber energia. Então, dessa forma, tu encontra ele, né, com ponto de ebulição em torno de 35 graus Celsius. Muito inflamável, perigoso também, né? Incolor e com cor, odor característico.
pode ser utilizado como também solvente de graxas, óleos, resinas e tintas. Então todas as extrações de, de sementes, né, de óleos no caso, a gente vai usar esse solvente para poder trabalhar então essa extração, tá? Porque, né, como a gente falou, ele é um solvente inerte, não vai ter resquício pós a produção desses óleos retirados das sementes. Passou a ser usado como anestésico por inalação em 1902. Quer dizer que antigamente, né, não tinha toda essa química, né, avançada da medicina, então a única forma de manter, a fazer uma operação, né, uma intervenção médica, era utilizando esse éter comum como um anestésico, né? Então, muito tempo foi usado esse anestésico como um ponto inicial para deixar o paciente, né, não ter as dores, né, das operações. Mas tinha um problema para isso, né? Quando utilizava muito o éter, ele podia viciar e pós-operatório causava muito mal, né? Até ânsia de vômito, dor de cabeças fortes, né? Então aqui tem uma imagem que reflete a primeira utilização do éter, né, numa operação. Né? Naquela época o pessoal fazia operação nas faculdades, todo o aluno que assistia a aula de medicina, ele via ali uma operação ao vivo ali, né? E nesse momento essa foi a primeira vez que utilizaram então o éter como anestésico. Então aqui na estrutura aqui nós temos o éter muito utilizado, que é o metoxiterciobutano, que funciona como um antidetonante na gasolina. Quer dizer o que é isso? A gasolina comum, ela tem picos de detonação diferentes, né? Então às vezes para ter um rendimento melhor no motor, eles colocam esse produto que é chamado de antidetonante, que ele vai dar o ponto exato da queima da gasolina, né? O motor vai trabalhar com mais eficiência, então ele vai produzir mais energia. Então a gasolina premium, pódio, essas gasolinas mais carinhas, elas têm esse produto para justamente melhorar a performance do motor com o combustível utilizado. Então tem a gasolina comum que não tem, e tem a gasolina comum, especial, que vai ter esse antidetonante. Classificação, né? Nós temos duas classificações de estruturas. Essas classificações podem ser simétricas ou assimétricas. O que seria isso? Simétrico quer dizer que é igual, quer dizer que eu vou ter a mesma quantidade de carbonos na estrutura. Assimétrico, eu vou ter quantidades diferentes. Então, eu usei um exemplo aqui, ó, simétrico. No caso, o oxigênio no meio ali, né? Tá aqui o oxigênio. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Então, estrutura simétrica. Oxigênio no meio, estrutura um carbono, aqui eu tenho 2 carbonos, então assimétrico. Então essa é uma classificação que nós temos aí. Nomenclatura, tá? Bem simples, tá? Vamos partir diretamente para o exemplo aqui. Eu tenho aqui um carbono, certo? Aqui eu tenho 2 carbonos. Então a nomenclatura vai ser dada, por exemplo, o grupo menor, que nós vamos ter aqui ao lado do oxigênio, tá? Tenho do lado do oxigênio, eu vou ter um lado esquerdo e eu vou ter o lado direito. O que eu vou avaliar? Quem é o grupo menor e quem é o grupo maior? O grupo menor, eu sempre vou conectar ele à quantidade de carbonos, né, ó, a quantidade de carbonos, mais oxi no final. No grupo maior, eu vou acrescentar a quantidade de carbono mais ano no final. Né? Então aqui eu tenho, ó, no lado do oxigênio, que tem menos carbono, ou seja, cuja cadeia é menor, o sufixo é oxi. Enquanto o outro lado, com grupo maior, o sufixo é ano. Então, o exemplo retrata aqui, ó, CH3, menor grupo, met é o prefixo de um carbono, metoxi. 2 carbonos, et, ano no final, etano. Então, metoxi, etano. Segundo exemplo. Ah, mas professor, e se tiver com a quantidade, se for uma estrutura simétrica? Ah, se for uma estrutura simétrica, né, eu tenho quantidades iguais de carbonos, tanto na esquerda como na direita. Então, tanto faz, tu escolhe um deles, coloca óxido, no outro, ano. Então, metox, metano. 2 carbonos, etox, etano. Aqui eu tenho a diferença, né, é assimétrico, tem um carbono só, 2 carbonos só, metox, etano. Aqui eu tenho um composto já com anel aromático. Aqui eu tenho o CH3. Nesse caso, esse aqui vai ser o nosso grupo menor. Esse vai ser o grupo maior. Então eu vou ter
metoxi e o anel aromático benzeno. Ah, senhor, mas não é um ano no final? Não, porque o nosso anel aromático ele tem ligações duplas, né? Então não posso dizer que ele é um ano, né, que a nomenclatura vai finalizar com ano. Eu vou dizer que vai ter que finalizar com eno, certo? Então tem 3 ligações duplas aqui que compõem então um anel aromático. Então dessa forma eu caracterizo isso como um anel aromático benzeno, certo? Aqui alguns exemplos, né, de estruturas que vocês podem encontrar, né, como sendo um éter, né, o epoxetano, tá, essa estrutura aqui fechada, óxido etileno, mais conhecido, né, oficialmente, tetrahidrofurano, tá aqui 4 carbonos mais o O, e o dioxano, são 4 carbonos e 2 oxigênios. Então são estruturas cíclicas, né, de cadeia fechada, exemplos de cadeias cíclicas. Aqui outros exemplos que eu coloquei de nomenclatura, né, que nós podemos encontrar, metoxipropano, então aqui ó, menor grupo, maior grupo 3 carbonos, metoxipropano. Aqui eu tenho 3 carbonos e aqui também 3 carbonos, então vai ficar propoxipropano. E aqui alguns, né, alguma nomenclatura antiga que foi utilizada anteriormente, que para alguns, né, exercícios pode ser utilizado. Então aqui eu, por exemplo, eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 3 carbonos. Então nessa regra antiga, tudo que estava ligado ao oxigênio era considerado ramificação. Então por isso aqui, ó, etil, esses 2 carbonos, propil, 3 carbonos, então ficaria éter, etil, propil, né? Aqui também, ó, esse conjunto aqui de 1, 2, 3 carbonos seria o isopropil, né? E aqui o grupo menor com 2 carbonos, etil. Então, éter, etil, isopropil, certo? Mas isso é a nomenclatura antiga, né? Hoje, normalmente, a gente vai usar oficial, né? A antiga, que era usual, era éter, o nome do grupo menor, e o grupo maior, mais ico. Então, a gente não vai usar mais essa regra. A gente vai usar aquela regra que está anteriormente, ó, ox e ano. Certo, pessoal? Bom, eu vou apresentar mais uma coisinha aqui e a gente pode finalizar, só para lembrá-los, né, a nomenclatura. Então aqui de novo, né, eu vou utilizar outra regrinha aqui, a mesma regrinha, certo? Mas eu queria fazer um exemplo aqui. Eu botei uma estrutura dessa forma e botei outra estrutura desta forma. Qual é a diferença das duas? Nenhuma. Aqui o grupo menor, aqui o grupo menor. Aqui o grupo maior, aqui o grupo maior. Qual vai ser o nome disso? Qual é o nome do grupo menor? Met, né? Metox. Seguido do grupo maior com 2 carbonos. Etano. Então, metoxetano. Ah, mas vale para os dois nomes? Sim, porque o que é a diferença desse para este é que ele está de uma forma contrária, né? Faz uma rotação da estrutura. Então, esse carbono, os 2 carbonos que estão aqui, ó, eles estão aqui. E esse 1 carbono está aqui. Beleza. Outro exemplo que vocês já viram lá, né? São 2 carbonos iguais, então etoxi, né? Etano. Isso aí. E ainda para ajudar vocês a lembrar algumas funções já conhecidas, eu vou ter aqui um exemplo de cada um para a gente lembrar a nomenclatura, né? Nós temos aqui um álcool, né? O álcool termina com OH, tem a função OH, hidroxila. E como é que ficaria o nome desse álcool? Propanol, né? Outro exemplo, aldeído, né? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, propanal. Propanal. Agora sim, nomenclatura dos aldeídos. Então, só para relembrar. Cetona, ó. 1, 2, 3 carbonos. Como é que ficaria para cetona? Propanona. E por último aqui, né? Ácido carboxílico. 1, 2, 3 carbonos. Então, ficaria propanoico. Então nós temos aqui o nosso ácido propanoico, certo, pessoal? Então, só para relembrar aqui umas nomenclaturas antigas, certo? Então, nossa função éter, simples assim, né? Eu acho que deu para tirar aquelas dúvidas iniciais que nós tínhamos de nomenclatura, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo de novo, né? Via ali o WhatsApp ou o Classroom da nossa escola para tirar essas dúvidas aí, certo? Então, um abraço a todos. Então, qualquer dúvida, estamos aí. Até mais.